Provérbios, capítulo de número 13. A riqueza adquirida às pressas logo diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco verá a sua riqueza aumentada. Diz amém? Agora diga assim: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar. Olha esse mesmo versículo numa outra versão. Olha só: a riqueza que é fácil de ganhar também é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar a sua riqueza, mais você terá. O tema de hoje: construindo prosperidade. Olha o que diz o Salmo de número 67, versículo de número 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça comigo a oração de Jabez, registrada no primeiro livro das Crônicas. Diga comigo, eu vou falar, você repete: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Esteja sobre mim a sua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo 12. Davi diz assim na sua oração: riquezas e honra vêm de ti. Em tua mão está o engrandecer e o dar vida a tudo. Você não enriquece tomando de alguém. Riquezas e honra vêm de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 19, o sábio Salomão diz assim: quanto ao homem a quem Deus deu o dom de adquirir riquezas e delas desfrutar, isto também é dom de Deus. Então diga comigo: prosperidade e riqueza é Deus quem me dá. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 18, está escrito assim: eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. Eu disse aos irmãos na primeira semana desta série que o assunto prosperidade é um assunto complexo, sobretudo quando você vai falar dela no púlpito de uma igreja. Por quê? Primeiro, porque algumas pessoas desenvolveram a ideia de que se o pastor vai falar de prosperidade, então ele vai falar sobre dinheiro. E eu já disse para vocês que você tem que entender que dinheiro é resultado, não é fim. Ele é o resultado de um conjunto de princípios e pilares que vão ornando, conduzindo, dirigindo a sua vida para alcançar um propósito. Por outro lado, se desenvolveu a ideia de que riqueza e prosperidade impede entrar no céu, porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu.
A interpretação do texto, sem a análise do contexto, gera um pretexto para você ser besto. Você não pode pegar um texto isoladamente, sem ver o contexto no qual Jesus o citou, e estabelecer a partir dele uma doutrina, um princípio. Primeiro, porque é preciso entender que nem riqueza nem pobreza é critério para a salvação. Jesus está nos ensinando que nós podemos ser ricos e prósperos e a nossa dependência permanece no Senhor. Tem alguém aí? A nossa dependência permanece no Senhor. Já expliquei para os irmãos em sermões anteriores que a palavra prosperidade no hebraico do Antigo Testamento é tesalek, que dá a ideia de obter resultado, ter o seu caminho aplanado, ou ter o seu caminho facilitado. Tomada ao pé da letra é ausência de necessidade. Tesalek. No Novo Testamento, a palavra grega, se você não sabia, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. O Novo Testamento no grego koiné, que era o grego popular, o grego mais comum. A palavra euoduo dá a mesma ideia que tesalek, dando a entender, ou trazendo para nós o conceito de ser bem-sucedido, ter sucesso, garantir um bom resultado. Se nós tomarmos o conceito de prosperidade à luz da Bíblia e vamos simplificar, para você entender, prosperidade, portanto, é ter situação financeira acima das suas necessidades financeiras. Isto é prosperidade financeira. Não é preciso ser adepto da teologia da prosperidade para entender que Deus quer fazer o seu povo prosperar. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo de número 128, versículo de número 1, o salmista diz: bendito o homem que confia no Senhor, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás, e em tudo irá bem. Das 36 parábolas que Jesus narrou nas páginas do Novo Testamento, dos Evangelhos, 17 delas têm como pano de fundo o dinheiro, ou plano de fundo. Obter resultados. Jesus fala sobre gestão o tempo inteiro. O que eu quero compartilhar contigo nesta noite é que prosperidade é uma construção. E eu quero trazer alguns tijolos para lhe ajudar na construção da sua prosperidade. Primeiro deles é geração de recursos. Não há prosperidade sem geração de recursos. Sem querer magoar,
Aliás, só vai magoar o preguiçoso. Então, pelo menos se converte. Então, fala assim para a pessoa que está do seu lado: o que você tem feito para prosperar? Quando uma viúva foi conversar com o profeta Eliseu no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, porque o seu marido morrera e deixara uma dívida para pagar, e ela não tinha como pagar a dívida, e o credor veio para levar os seus filhos, a fim de que servissem como escravos, atendendo um dispositivo da lei. Ela foi ao profeta Eliseu e contou para Eliseu o seu problema, e o profeta perguntou-lhe: o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu disse: vai, pega vasilhas emprestadas com todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e vai enchendo as vasilhas de azeite. A Bíblia diz que ela foi enchendo as vasilhas, e de repente ela disse ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. E o menino disse: não há mais vasilha nenhuma. Está escrito assim: então o azeite parou. Ela foi ao profeta Eliseu, e quando chegou lá, Eliseu disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Abre um negócio, implanta um empreendimento de azeite. Eliseu está ensinando essa mulher que ela precisava gerar recursos. Eu preguei uma certa feita aqui, uma quinta-feira, sobre descubra o que você tem. E uma irmã depois me procurou e disse: pastor, meu marido foi embora, me deixou com as minhas filhas, não estava cuidando das meninas, eu estava entrando em desespero. Naquele dia eu me lembrei que eu sei fazer bolo. E ela disse: eu fiz um bolo, dei para minha filha levar para o lanche na escola. Lá ela compartilhou com uma colega. A colega gostou do bolo e disse: por que você não traz amanhã para vender no lanche? Chegou em casa, minha filha me disse: eu fiz um bolo. Ela levou e vendeu no lanche o bolo inteiro. No segundo dia eu fiz 2, vendeu os 2. Daí a pouco, uma das colegas estava por aniversariar e falou: vou dizer para minha mãe, para falar com a tua mãe, para fazer o meu bolo de aniversário. Resultado: abri um negócio de bolo. Gere recursos. Não há possibilidade de prosperar sem geração de recursos. Disposição de trabalhar. Provérbios capítulo 22, deixa eu ver se o texto é esse mesmo, o versículo de número 33 e 34. Não será, mas eu encontro. Provérbios 23 e 24. O sábio Salomão diz assim: compra a verdade, não há vendas, sim a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. O texto é lindo, mas não é esse que eu estou querendo. O texto que eu estou querendo diz assim: um pouco para dormir, acha aí para mim, um pouco para tosquenejar, e um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza repentinamente, e a tua miséria como um assaltante armado. Já achou? 24, 33 e 34, obrigado. Provérbios 24, 33 e 34. O cara dorme 8 horas, cochila 8 horas, e vê temporada de série mais 8 horas, e quer prosperar. Aí quando a porta de emprego chega, ele dá problema na coluna, enxaqueca, crise renal, adoece, porque trabalhar para o preguiçoso é receita para ficar doente.
e quer que a palavra de Deus... Eu estou indo no culto, dia de terça, porque o pastor está pregando sobre prosperidade. Eu estou pregando sobre prosperidade, não sobre fazer mágica. Tem alguém aí, não? Geração de recursos é o primeiro pilar da prosperidade. No Salmo de número 90, versículo de número 17, o salmista diz assim: confirma, ó Senhor, a obra das nossas mãos. Isso aí, princesa, Pai não dá glória, você dá. Então, a pergunta é: o que você tem feito para a sua prosperidade? Você gera recursos? Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 3, versículo 11, assim: ouço dizer que entre vós há pessoas que não fazem nada e ficam se intrometendo na vida alheia. A Bíblia diz em Atos 17 que em Atenas as pessoas não tinham o que fazer e se ocupavam das novidades que aconteciam na cidade. Vou traduzir o texto. Se meter na vida alheia é coisa de quem não tem o que fazer. Quem tem o que fazer não tem tempo para as demandas alheias. Você é um gerador de recursos. Deus te deu talentos. Eu conheci um homem outro dia numa igreja que eu estava ministrando, que ele disse assim: há 10 anos atrás eu estava pedindo, pelo amor de Deus, que a escola matriculasse a minha filha e me permitisse pagar a matrícula depois. Aí ele disse assim: comecei a fazer empada. Hoje, ele disse, eu produzo em média 100.000 peças por dia. Ele é dono de um empreendimento milionário, fazendo peças de salgados para entregar a grandes panificadoras, redes de supermercados e assim por diante. Você é um gerador de recursos. Daí o salmista, o sábio, declarar que a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá. Eu vou ver se eu ganho no prêmio acumulado da Mega. As pesquisas dizem que apenas 5% tem alguma coisa do prêmio da Mega depois de 5 anos. Porque a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá. Mas o que ajunta pouco a pouco verá a sua riqueza aumentando. Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 11 diz: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue o preguiçoso é louco. Paro. É incrível como nós entendemos que santidade é evitar determinados pecados, mas não compreendemos que preguiça também é pecado e afronta a Deus. Já vi alguém dizendo que trabalho não era o plano de Deus, que Deus colocou o homem no jardim para viver e desfrutar daquilo que Deus faria a terra produzir. Interpretação errônea, porque em Gênesis 2,15 ele diz: lavra e guarda, planta e gerencia, cuida do jardim e planta na terra, porque eu vou fazer brotar o vapor, eu vou fazer subir o vapor, e você planta. Não há colheita sem plantio. Então a sua pergunta para o Senhor agora, primeira terça-feira de fevereiro:
Senhor, abre os meus olhos para que eu perceba meus talentos, as minhas habilidades e as oportunidades, porque eu serei um gerador de recursos. Segundo, vamos chamar de tijolo. Segundo tijolo para você construir a sua prosperidade, a fonte da sua geração de recursos. Vou simplificar. Qual é a sua fonte de geração de recursos? Para você entender melhor, se a sua fonte for podre, a água que você bebe também será podre. Se você ganha de maneira leviana, aquilo que você chama de prosperidade será a tua maldição. Vamos explicar. Eu conheço pessoas, pastor, que são muito prósperas e ganharam de forma duvidosa. Roubaram de alguém, comprou carga roubada, foi traficante, X, Y e Z, ok? Chame isso de riqueza, não de prosperidade. Olha o que a Bíblia diz de Isaac em Gênesis 26, 12. E o homem se tornou rico, riquíssimo, próspero, porque o Senhor o abençoava. Se você analisar a narrativa de Gênesis 26, ele começa dizendo 26, 12 e 13. O homem se tornou poderoso, rico, riquíssimo e próspero. Prosperidade é o ápice, porque ela não se resume a dinheiro. A prosperidade é quando a tua vida vai caminhando para um alinhamento de coisas, que Deus vai liberando sobre você bênçãos em todas as áreas da sua vida e do seu coração. Um outro detalhe que eu tenho que te dizer: Satanás te cobrará na tua alma cada centavo que você ganhou de maneira leviana. Ele sempre cobra. Então, sua fonte de prosperidade é importante. Por quê? Porque Provérbios capítulo de número 10 diz que Deus é quem dá a bênção que enriquece, versículo 22, e ela não acrescenta sofrimento. Aleluia! Deuteronômio capítulo de número 15, versículo de número 9 e 10, Moisés escreve para o povo de Israel e diz assim: guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa o Senhor te abençoará em tudo aquilo que tu fazes e em tudo que tu puseres a mão. A fonte de geração de recurso que eu e você desfrutamos é imprescindível para que a nossa prosperidade seja sólida. Não construa prosperidade em caixa de aglomerado. Sua prosperidade é construída sobre a rocha. Eu não vou ler todas as referências que eu anotei, porque eu quero ir em todos os pontinhos, mas você está entendendo e coloca em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler o Salmo 112, versículo de número 5, para a gente ir para o próximo tijolo.
Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Conduza os seus negócios com justiça. Se o que você ganhou foi tomado de maneira injusta, leviana, acredite, entrou no seu bolso, mas não vai favorecer a sua vida. Tem alguém aí, não? Deixa eu citar uma experiência que um amigo me contou. Ele disse que estava vindo uma certa feita numa viagem, e o neto dele, que é doido por banana, o neto dele é apaixonado por banana, estava sentado no banco de trás, na cadeirinha de criança. Na frente dele, subindo a ladeira, vai um caminhão carregado de banana. Em algum momento o caminhão bateu num buraco e um cacho de banana caiu. E ele falou assim: epa, vovô, um cacho de banana para nós. O neto falou assim: para nós não, a banana é do homem. Ele parou o carro, pegou a banana, colocou no carro, e o menino falou assim: acompanha o caminhão e devolve, vovô. Meu filho, caiu, o homem nem sabe que caiu a banana. Olha o tanto de banana que tem no caminhão do homem, não precisa não. E o caminhão já foi embora, a gente nem vai alcançar. E ele disse que ficou assim mais lento para o menino não. Aí ele para num posto para abastecer. Quando ele para num posto para abastecer, está lá o caminhão da banana parado. Aí o menino falou assim: vovô, olha lá o caminhão da banana, o senhor pode devolver. Ele disse: meu filho, não precisa, a banana caiu. E ele levou a banana, e o menino é doido por banana. Mas ele disse assim: pastor, eu comi o cacho de banana inteiro, e o menino não aceitou nem um pedaço de uma das bananas. Ah, Deus, que esse princípio tão rígido seja aplicado em nossa vida quando a questão é honestidade e justiça. Diga comigo: Senhor, eu não quero aquilo que não é meu, mas aquilo que o Senhor tem para mim faz chegar. Terceiro, eu queria fazer uma imersão com vocês. A gente fazer assim 3 dias, manhã, tarde e noite. Vamos lá. Terceiro tijolo para você construir a sua prosperidade: ação. Fala aí com o irmão do seu lado: se move. Eliseu diz à mulher assim: pede vasilhas emprestadas. Deus pode multiplicar o azeite, mas você tem que fazer alguma coisa para ter onde colocar. Age. O que eu quero dizer com isso? Algo que eu sempre que falo para líderes, pontuo. Eu e você temos que entender que a excelência tem caráter posicional e disposicional. Você não alcança a prosperidade só com posição, é preciso haver disposição. Conquistar um lugar não basta, é preciso se mover no lugar que você conquistou. A maior tenista da história permaneceu por 365 semanas como número 1 do ranking mundial. Numa entrevista ela disse: difícil não é se tornar a primeira, difícil é permanecer como primeira. Então é preciso haver disposição de agir. Deixa eu ler uma frase aqui do escritor Spinoza: sem potência para agir, nós deixamos de ser.
A potência é a conjugação daquilo que somos com aquilo que fazemos. Então, eu começaria dizendo que faz parte da sua ação um plano econômico. Você tem? Presta atenção. Pesquisas de mercado dizem que quando um americano abre uma empresa, ele só pretende viver dela a partir do 6º ano. Quando um europeu abre uma empresa, ele pretende viver dela a partir do 5º ano. Quando um brasileiro abre uma empresa, ele pretende viver dela a partir do 4º mês. Por isso nós somos o país com o maior índice de falências de CNPJ. Não há um plano econômico, não há organização pessoal. Cerca de 82% da população brasileira está endividada. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não se importa e talvez nunca te conheça. Se livra disso. Diga comigo assim: Senhor, me liberta do meu instinto de endividamento. Nós trabalhamos com a cultura do endividamento. Não existe prosperidade sem controle. É preciso haver. Se for necessário, em nome de Jesus. Semana passada uma irmã me escreveu na quinta-feira. A última semana que eu preguei, semana passada eu não preguei. Quem ministrou aqui na semana passada? Pastor Randy Johnson. Na terça anterior, uma irmã me escreveu na quinta-feira e falou assim: pastor, eu saí da igreja que eu não via a hora de chegar em casa. Eu disse: por quê? Para fazer uma geral na minha casa. Coloquei tanta coisa para fora que chegou um momento que o marido falou assim: cuidado para não querer me botar para fora também. Hoje você vai sair daqui com uma outra missão. Faça um estanque financeiro. Descubra quais são os ralos por onde a sua prosperidade foge. E estanca isso. Se você precisar vender alguma coisa para pagar dívidas que estão te gerando empobrecimento, venda, pague e comece de novo. Mas faça hoje, você que está online, faça hoje um estanque financeiro na sua vida. Eu estou pregando prosperidade, estou ensinando pela palavra e estou te dizendo: você vai prosperar. Entenda o que eu estou te falando. Sou profeta autorizado por Deus, estou debaixo da sua palavra para te dizer que esse ano vai ser diferente. Agora, larga de teimosia e obedece. Para de ir no shopping comprar uma meia e sair com 5 sacolas. Você vai na farmácia comprar um Dorflex e deixa a prateleira da farmácia vazia. Faça um estanque. Tem alguém aí? Vamos embora. 4º tijolo. Pode ir mais um pouquinho? Qual é o primeiro? Eu estou falando sobre construindo prosperidade. Qual é o primeiro tijolo? Geração de recursos. Qual é o segundo? A fonte desta geração. Qual é o terceiro? Ação. 4º, olhe nos meus olhos. Controle. Controle.
Tem gente que não pode ter dinheiro, tem gente que não gosta de ter dinheiro, quando tem, gasta. Não consegue ter. Dá uma dor no coração. E quando eu falo de controle, pastor, não está entendendo, eu vim aqui hoje para falar língua estranha, para pular no reteté. Fala em línguas. Quem está te impedindo? Pode pular também. Mas sabe, eu tenho certeza que Deus trouxe ao meu coração esta palavra para esta série de mensagens. E eu vou ouvir testemunhos lindos aqui. Quando eu falo de controle, eu falo de controle pessoal, controle institucional e autodomínio. O que é controle pessoal? Eu vou fazer uma pergunta, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu serei discreto. Quantos aqui têm um orçamento pessoal? Quanto eu ganho, quanto eu gasto, com que gasto? Sabia que você gasta mais dinheiro de pouquinho em pouquinho do que aquelas contas altas que você paga? Café, você foi na padaria, comprou pão, viu lá um bolo, encontrou um requeijão, encontrou uma bandeja de queijo. Ah, pastor, tinha um queijo coalho, eu sou doido por queijo coalho, pode comer. Tem controle? Anota, registra. Controle institucional. Eu participei de um curso de vendas, alguns anos atrás. Um dos palestrantes é dono de uma empresa que na época tinha 32 mil funcionários. E ele disse assim: na minha empresa, se o funcionário perder uma caneta Bic, ele paga. Um dos participantes do seminário falou assim: o senhor não acha muita mesquinhez um cara rico como o senhor cobrar uma caneta Bic de um funcionário? Foi aí que ele disse: se cada um dos meus funcionários perderem uma caneta Bic, eu tenho 32 mil funcionários, qual será o tamanho do meu prejuízo? Quando o assunto é igreja, a coisa é bem melindrosa. Por quê? Porque as pessoas querem tratar assunto de igreja, patrimônio da igreja, como se não tivesse dono. Chega, pega, não devolve, deixa no lugar errado, quebra e não conserta. Presta atenção, na semana que colocamos os vasos sanitários novos no banheiro em reforma, na mesma semana tinha tampa de 2 vasos quebrados, na mesma semana. Controle institucional é: você quebrou, você paga, conserta. Numa igreja é mais difícil você aplicar isso, mas na empresa, para de jogar fora o produto, para de desperdiçar a matéria-prima. No Brasil, 1/3, a pesquisa da construção civil diz que o entulho de uma obra daria para construir 1/3 da mesma obra. Cultura do desperdício. Você não vai comer, não coloca no prato. Se tu não vais usar, não compra. Eu vou entrar no seu guarda-roupa. Tem gente aqui com a roupa sendo comida pela traça. Faz um bazar, transforma isso em dinheiro, dá para você pagar alguma conta que está pendente. Por que não manda doar, pastor? Pode ser também, mas o que eu quero que você entenda é que nem tudo na tua vida é para dar. Tem coisa que é para dar, tem coisa que é para vender.
esse pastor está parecendo mais um palestrante do que um pastor. Não, eu estou cuidando do rebanho que Deus colocou sob minha responsabilidade. Porque é penoso ver você dizendo: pastor, ora por mim, pastor, que eu não estou aguentando mais, pastor, eu não aguento mais as contas, eu não estou conseguindo fechar um mês, e eu orando por você, e a palavra de Deus me dizendo que você, o seu problema, o nosso problema não é de ordem espiritual, é de ordem gerencial. Nós precisamos organizar a nossa vida, organizar as nossas coisas. Você vai prosperar. Sim, você vai. Eu estou lhe dizendo, você vai prosperar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, porque o Senhor diz, porque a palavra diz, porque eu estou pregando do altar. Mas é preciso ter controle e autodomínio. O que é autodomínio? Aquilo que eu falei há pouco: vai no shopping comprar uma meia, sai com 5 sacolas. Tenha autodomínio. Diga comigo: eu vou construir a minha prosperidade. Diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro agora a prosperidade virá sobre a minha vida da parte de Deus. Semana que vem tem mais. 5º lugar, vou agilizar aqui para a gente concluir: responsabilidade. Não existe prosperidade irresponsável. Quando eu falo de responsabilidade, eu falo de se sujeitar aos compromissos que você assumiu. Eu lembro de uma época que me parece que era o governo Sarney. Meu pai era pastor na cidade de Rodelas. Então a mercadoria custava valor X hoje, e amanhã ela dava um pulo assim descomunal. Eu lembro que meu pai vendeu um carro e o comprador ficou para vir buscar o carro no outro dia. Meia-noite, o governo anunciou um aumento assim estratosférico. Meu pai comentou na mesa, a gente estava indo dormir e tal. Eu lembro que ele comentou assim: vou cancelar o negócio. Minha mãe disse assim: não, você deu sua palavra. Sua palavra vale mais do que a diferença. Tudo bem, de repente você consegue até ser menos radical em algumas circunstâncias que podem ser gerenciadas, mas você precisa se submeter aos compromissos que você assumiu. Isso é responsabilidade. Cumprir prazos. Aliás, estabeleça prazos para você. Estabeleça prazos para você. Se comprometa com eles. Porque responsabilidade com a tua prosperidade gera credibilidade. Não mente. Não mente. Não fique inventando historinha para conseguir dos outros. Não atraia maldição sobre a sua vida. Outra coisa, não fique chamando miséria para si. Eu disse aqui para os irmãos, eu acho que eu falei aqui de uma irmã que estava querendo receber um dinheiro que o credor não pagava, e ela tirou todas as coisas do armário, a feira toda ela tirou do armário e fez a foto do armário vazio. Tirou tudo da geladeira, fez a foto da geladeira vazia para mandar para aquela pessoa que não estava pagando. Ela mandou a foto com o armário vazio, com a geladeira vazia, para dizer: olha a minha situação, eu estou sem nada para comer em casa e você não me paga.
Diz assim para o seu vizinho: não convide miséria para a sua vida. Miséria traz miséria. Eu já contei para os irmãos aqui, não vou repetir o episódio inteiro por uma questão de tempo, mas o Senhor me disse um dia: quando você diz que não tem, tendo, você atrai para si, você invoca para si o não ter. Sexto lugar, e a gente encerra, é o penúltimo. Se você vai prosperar, defina o uso do que você tem. Por que eu tenho isso aqui? Para que serve? Se não serve, Jesus ensina na parábola da figueira infrutífera. Ele diz que um homem foi tirar figo na figueira e ela não produzira frutos. Então ele chama o seu viticultor, porque ela está dentro de uma vinha, e diz: corta, porque ela permanece ocupando espaço se não gera frutos. Ei, aquilo que não gera, suga. Então está lá, mas não tem utilidade, está ocupando espaço. Transforme isso aqui em recurso. Faça um diagnóstico na sua casa. Faça uma análise na sua vida. Aí eu falei aqui um dia desses atrás da cultura japonesa, os 5 S's, muito utilizado nas corporações. Senso de habilitação. Quer anotar? Anota. Senso de habilitação. Não tenha nada que não serve para nada. Não tenha nada que não serve para nada. Segundo S, senso de utilização. Não desperdice tempo nem espaço. Eu estava conversando com um empresário americano. Ele disse para mim: pastor, o meu custo é de $9.900 por hora. Então eu não fico 1 hora conversando com alguém que não tenha um assunto que valha $9.900. Eu não perco tempo. Aí eu falei com ele assim: posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: o senhor acabou de fazer uma, mas faça a segunda. Não perca tempo. Quanto tempo seu celular lhe faz esse favor? O seu celular lhe faz esse favor. Quanto tempo você fica preso nas redes sociais? Quanto tempo você fica preso no WhatsApp? Se você trabalha com isso é uma outra coisa. Mas quanto tempo você fica lá no WhatsApp? Quantos episódios? Qual é a série que você está assistindo? Diz aí. Quantos episódios? Por exemplo, o cara que assistiu The Crown, a história da família real britânica, poderia ter lido a Bíblia 4 vezes. Eu estava lembrando, antigamente os filmes demoravam 1 hora, 1h30, já era um filme grande. Os filmes de hoje são 2h30, 3 horas. Nada contra ver TV, mas quantas horas você está consumindo com nada? Quem vem terça que vem? Levanta a mão. Corre não. Corre não, que isso aqui ainda é a entrada da refeição. O prato vai começar a ser servido, vai começar a ser servido, o prato principal vai começar a ser servido agora. Senso de habilitação, senso de utilização, senso de organização. Tenha sempre um lugar para cada coisa. E olha para eu, quando terminar de usar, coloca no mesmo lugar. Sua vida é perder a chave do carro.
Sua vida é perder os óculos. Aí quando vai pentear o cabelo, descobre que os óculos estão no rosto. Senso de organização. Quarto S, senso de saúde e limpeza. Lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Se estiver limpo, não vem piolho. Se estiver limpo, não tem caspa. Eu deitei no chão um dia com um cara para a gente conversar. Calor de Feira de Santana. E a gente deitou no chão e trocamos ideias. Quando levantamos, ao redor da cabeça dele estava cheio de formiguinha, comendo caspa. Não vou nem contar para vocês outras coisas. Tem gente fazendo cara de nojo aí. Senso de limpeza e senso de autodisciplina. Assumir responsabilidade. Desenvolver hábitos saudáveis. Coloca a mão assim no peito. Diga comigo: Senhor, eu não falei línguas estranhas. Eu nem chorei. E eu queria sair daqui revestido de poder. Agora coloca a mão assim, como você vai ouvir. Deus vai falar contigo. Meu servo, poder você recebe a partir do momento que você aprende princípios, coloca-os em exercício. Aí eu libero sobre a tua vida aquilo que eu tenho só para você. Último lugar, multiplicação. Se você quer construir a sua prosperidade, aprenda a multiplicar as coisas que Deus te dá. Transforme um em dois. A primeira semente da parábola do semeador caiu em terreno pedregoso, caiu à beira do caminho e sequer germinou, porque as aves a comeram. A segunda caiu em terreno pedregoso, nasceu, mas não cresceu, porque não tinha raiz. A terceira caiu em meio a espinhos, nasceu, cresceu, mas não produziu, porque os espinhos a sufocaram. A quarta caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100. Diga comigo: 30, 60, 100. O nome disso é multiplicação. E eu sempre digo que na Bíblia Sagrada, eu chamo de princípio dos 100. Porque um dia Pedro chegou para Jesus e disse assim: mestre, nós largamos tudo e te seguimos. Nós vamos ganhar o que com isso? Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado tudo para me seguir que não receba 100 vezes mais nesta vida. Com tribulação. Fala aí, com tribulação. Mas diga assim: eu vou receber 100 vezes mais. Não há ninguém que tenha deixado tudo e investido a sua vida no reino de Deus que não receba 100 vezes mais. Então, não murmura, não reclama, não desconfia. Ei, desconfie de qualquer coisa do sistema econômico, das falhas do governo, de tudo. Nunca desconfie da colheita que Deus planejou para a sua vida.
Foi ele quem disse. O rei de Judá, rei de Israel, estava sendo atacado, me parece que pela Síria, e ele mandou comprar carros de guerra, cavalos, cavaleiros no Egito. Quando ele está indo para a guerra, Deus levanta um profeta e diz assim: não vai para a guerra confiando no Egito, porque o Egito é uma cana quebrada, vai rasgar a tua mão. Manda embora os cavaleiros do Egito e os carros de guerra, e o Senhor irá contigo e te dará vitória. Ele perguntou ao profeta: eu paguei X mil talentos de ouro, X mil talentos de prata, o que eu faço com isso? O profeta disse: deixa lá, porque Deus é poderoso para te dar 100 vezes mais. Multiplicação. Até aquilo que parece que você perdeu e deixou de produzir. Olha para cá, eu já vou orar com você. Até aquilo que você parece que deixou de produzir, Deus está contabilizando. A sunamita abençoou a Eliseu. Eliseu perguntou para ela: me diga o que eu posso fazer por você. Ela disse: não preciso de nada. Meu marido é rico, conhecemos o rei, conhecemos o comandante do exército, não temos necessidade de nada. Eliseu morreu, os anos se passaram, e um dia veio uma crise. Eles tiveram que ir embora, e a Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha. 7 anos depois ela voltou. A essa altura, Eliseu está morto, mas Geazi, o moço de Eliseu, ficava na corte contando histórias para o rei do ministério de Eliseu. Eliseu fez isso, Eliseu fez isso, e o rei gostava de ouvir. A sunamita está frustrada, amarga, ela perdeu tudo. Quando ela vem passando na rua, Geazi olhou para ela e fez assim: conheço a senhora não é a sunamita que preparou um quarto para Eliseu? Ela disse: sim, sou eu. Vem cá que o rei quer te conhecer. Geazi puxa a sunamita, coloca diante do rei e diz: aqui está a mulher que eu te falei, que era estéril. Eliseu profetizou, ela ficou grávida, o menino morreu, o profeta orou e o menino ressuscitou. O rei perguntou: tudo isso é verdade? Ela disse: sim, e tem mais detalhes. Aí ela contou a história para o rei. Quando ela terminou de contar, o rei perguntou assim: o que eu posso fazer por ti? Ela disse: perdi as minhas terras, nada do que tinha tenho mais. O rei chama o escrivão ou o escriba e diz: vem cá, escreve um decreto agora, que sejam devolvidas todas as suas propriedades. Aí o rei chama o gerente financeiro e diz assim: faz uma contabilidade de tudo que a terra dela produziu durante esses 7 anos. Quando chegar ao resultado, vai no tesouro real, saca, e além de devolver a terra, devolve para ela tudo que ela deixou de ganhar em 7 anos. Aquilo que você acha que deixou de ganhar, Deus vai criar mecanismos para voltar para a sua vida. Aquilo que tomaram de você de forma leviana, injusta, traiçoeira, Deus vai criar mecanismo para que venha para a sua vida, porque eu declaro, debaixo do poder da palavra de Deus, agora um vento de prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Só quem crê e recebe dá um brado de glória a Deus.